Graça e paz, irmãos. Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Essa pergunta é muito pertinente e deve ser muito bem respondida. Porque nós estamos diante de tantos e tantos fatores que nos rondam. Existem fatores externos, a crise global que nós estamos enfrentando há dias, crise política, crise financeira, crise profissional, que é um fator externo/interno, que impacta diretamente as nossas vidas. Daí você olha dentro para sua casa, daí você se depara com fatores internos, casamento, filhos, a constituição familiar, a vida financeira, tantos e tantos fatores. E diante desse tiroteio de fatores, onde está a tua fé? Como ela está? Como ela está posicionada? Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, nós nos deparamos com aquela célebre frase de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A impressão é que quando Paulo usa essa expressão guardei a fé, ele tipifica a fé como se fosse um instrumento, como se fosse uma ferramenta, como se fosse uma arma, tipo uma espada, onde eu pego ela e para preservar eu guardo ela de volta na bainha, eu guardo ela. Então dá a impressão que ele fala, diante de tantos fatores que rondam a minha vida, que cercam a minha vida, eu peguei minha fé e guardei, eu a preservei, eu a poupei, ou seja, está muito bem guardada. Onde está a tua fé diante dessas crises, diante desses dilemas, diante dessa dor, desse sofrimento? Ela está exposta ou ela está devidamente guardada, como Paulo muito bem tipificou? Quando a gente faz essa análise, essa reflexão, a gente lembra, eu estou lembrando agora naquele episódio de Lázaro, do falecimento de Lázaro, no Evangelho de João capítulo 11, porque Jesus tinha uma relação muito bonita de amizade com Marta, Maria e Lázaro, com essa família. A gente encontra mais ou menos em Lucas e em João essa relação bonita que Jesus tinha, essa amizade, essa relação best friend forever entre Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Mas quando chega em João capítulo 11, a gente se depara com uma situação um pouco curiosa. Lázaro adoeceu, Lázaro faleceu e foi sepultado. E Jesus, mesmo sabendo tudo isso, ele chega somente 4 dias após o sepultamento de Lázaro. E a Bíblia diz em João 11:20, e quando Jesus está chegando a Betânia para visitar Marta e Maria, Marta, sabendo que Jesus está adentrando a Betânia, ela corre para receber Jesus e o recebe com algumas palavras bem peculiares. Ela recebe Jesus e diz logo em seguida: mas eu sei que se eu estivesse aqui, nada disso teria acontecido. A impressão que ela fala é o seguinte: como amiga do Senhor, estou decepcionada. Mas eu sei, mesmo assim, que se eu estivesse aqui, nada disso teria acontecido. A impressão que ela fala depois, a impressão que ela deixa bem claro é o seguinte: eu estou decepcionada, mas uma coisa tem nada a ver com a outra. Porque eu sei quem o Senhor é. E eu sei que se eu estivesse aqui, nada disso teria acontecido. As nossas dores, nossas lutas, nosso sofrimento, a nossa dor não pode adulterar a representatividade de Cristo Jesus para a gente. Nossa dor, nossas lutas não mudam quem Cristo é. E se não mudam quem Cristo é, não deve adulterar a nossa relação com a pessoa de Cristo Jesus. Porque uma coisa tem nada a ver com a outra. O próprio Paulo, que usou essa frase de guardar a espada, de guardar a fé, ele fala em Filipenses 4:11: eu aprendi a viver em qualquer circunstância, eu aprendi a viver feliz em qualquer situação. Eu sei passar pobreza, eu sei viver na riqueza, eu sei viver na fartura, como eu sei também viver na faltura. Eu sei viver muito bem cercado de amigos, como também sei ser abandonado. Eu sei viver no luto, como sei também viver numa festa. Eu aprendi a viver feliz em qualquer situação. Daí ele encerra essa frase com a célebre frase que todo mundo conhece, em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Porque a minha fé, diante desses fatores todos, está muito bem guardado na bainha, está muito bem preservado e poupado. Como é que está a tua fé nessa circunstância toda?
diante a pandemia, diante a crise financeira, a crise global, a crise política, onde está a tua fé? Ela está sendo depreciada ou ela está muito bem guardada na bainha? É curioso que com os heróis da fé de Hebreus 11, dá a impressão que a fé, em vez de ser depreciada, ela até fica exposta, mas ela é fortalecida. Dá a impressão que a dor, o sofrimento, em vez de depreciar, dá um efeito inverso. Ela fica mais forte ainda, fica mais robusta ainda, fica mais firme ainda. Porque uma coisa, meu irmão, não tem nada a ver com a outra. A convicção em Cristo Jesus, a convicção em Deus, não pode ser adulterada com o seu estado local, com o estado, com fatores que adentram do seu estado, o seu momento, a sua circunstância. O herói Davi também deixa muito bem claro isso em Salmo 23, que você deve saber de cor. Ele cita lá que mesmo que vive num estado de morte, na beira da morte, onde a morte me visita, ele fala lá: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ou seja, mesmo que meu pé pise na cova da morte, pise na casa da morte, meu pé está na cova, mas a minha cabeça está nos céus, porque tu estás comigo. O meu estado de crise, o meu estado de morte, minha casa em luto, não muda, não adultera a pessoa e a presença de Deus na minha vida. Meu irmão, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E Davi nos explica por quê. Porque no Salmo 24 ele explica o seguinte. Lá já começa o Salmo 24 de cara. Porque do Senhor é a terra e sua plenitude, e todos os que nele habitam. Meu irmão, você pode cantar como sempre cantou há anos. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque o seu Deus continua no controle, continua nas rédeas. E essa nuvem passageira que vivemos e enfrentamos hoje não pode mudar a pessoa que Deus é, representa em nossas vidas. Então, aprenda como Paulo, aprenda como Davi. Guarda a sua espada na bainha. Não deixe ela exposta. Guarda a sua espada na bainha. E se for para deixar exposta, o fortaleça no relacionamento da pessoa de Cristo Jesus. Porque ele continua vivendo. E assim podemos crer no amanhã. Podemos acordar no dia seguinte e encontrar com ele presente em nossas vidas. E mesmo que nosso estado, que nossos momentos, que nossas circunstâncias podem dizer o contrário, podemos crer numa pessoa de Cristo Jesus. Porque ele já está no dia de amanhã. Deus te abençoe.